Então vamos lá, pessoal, do segundo. Nós vamos falar em matemática, inicialmente, sobre a matéria matrizes. O que são matrizes? Matriz, em matemática, é quando eu coloco os elementos dispostos em linhas e colunas. Eu vou organizar os elementos em linhas e colunas. Por exemplo, eu tenho uma matriz que eu vou chamar de matriz A, e aí eu coloco parênteses ou colchetes. E ainda tem uma outra representação que eu posso colocar um par de barras paralelas, duplas, lado a lado. Mas as representações de matrizes mais comuns são por parênteses ou colchetes, tá ok? Então, matrizes é quando eu coloco números. Os números estarão dispostos em linhas e colunas. Por exemplo, a matriz 5 e menos 2, 1/3 e raiz de 3. Veja que eu tenho os meus valores em linhas, aqui eu tenho duas linhas e duas colunas. Então, linha, eu vou representar as linhas sempre na horizontal. Essa é a linha 1. Essa é a linha 2. Linhas na horizontal. Eu vou representar as colunas sempre na vertical. Coluna na vertical. Então, eu posso colocar os elementos entre colchetes também, é bem comum. Os elementos 5 e menos 2, 1/3 e raiz de 3. Então, os elementos colocados em linhas, sempre na horizontal, e colunas na vertical representam matrizes. Veja que essa matriz que eu coloquei no meu exemplo, ela tem duas linhas e duas colunas. Então, eu vou dizer que ela é do tipo 2 por 2. Por enquanto, eu vou dizer no início que ela é do tipo 2 por 2, o número de linhas igual ao número de colunas. Duas linhas, duas colunas. Agora vamos para uma matriz que eu vou chamar de matriz B. Prontinho. Os elementos dessa matriz B, primeira linha 1 e 4, a segunda linha 3 e 2 e a terceira linha 5 e 3. Mas eu poderia dizer que a primeira coluna é 1, 3 e 5 e a segunda coluna 4, 2 e 3. Essa matriz ela tem quantas linhas? 1, 2, 3 linhas por quantas colunas? Por duas colunas. Então, matriz é simplesmente quando eu coloco os elementos separados em linhas ou colunas. Tanto faz se os elementos estão entre parênteses, par de barras duplas e paralelas, ou se estão entre colchetes. Isso daí é você que escolhe, ou no exercício o livro traz, a questão do vestibular traz para vocês, tá ok? Então, essa matriz ela tem 3 linhas e 2 colunas. Agora, existem alguns tipos especiais de matrizes. E você notou que toda vez que eu me refiro ao tipo de matriz, eu digo primeiro o número de linhas que ela tem, para depois me referir ao número de colunas. Sempre é assim. 3 por 2, eu estou dizendo que ela tem 3 linhas e 2 colunas. Se a matriz é 2 por 2, eu vou dizer que ela tem 2 linhas e 2 colunas. Sempre me refiro ao número de linhas, para depois me referir ao número de colunas. Agora, um tipo especial de matriz é a matriz coluna. Está aqui. A matriz coluna é um tipo especial de matriz. O que é a matriz coluna? Eu vou chamar essa matriz de C. Matriz coluna é a matriz, como o próprio nome diz, que possui apenas uma única coluna. Por exemplo, a matriz 1, 3 e 0.
Essa matriz, ela possui, ó, elementos 1, 3 e 0 numa única coluna. Então, ela recebe o nome de matriz coluna. Mas que tipo é essa matriz? Ela tem 1, 2, 3 linhas por uma coluna. 1, 2, 3 linhas por uma coluna. Por isso ela é chamada de matriz coluna. Ah, mas espera aí, se existe a matriz coluna, deve existir também a matriz linha. Existe. Matriz linha é um outro tipo de matriz. A matriz linha é a matriz que possui uma única linha. Vou chamar essa matriz de D. Colocar os elementos entre parênteses, dessa vez. E os elementos, por exemplo, são 1, raiz de 3 e menos 1/3. Eu estou colocando os valores que eu quero, porque é só um exemplo. Então, o que é a matriz linha? Matriz linha é quando a matriz possui apenas uma única linha. Veja, a linha é 0 raiz de 3 e menos 1/3, é uma única linha. Então, eu vou dizer para vocês que ela é matriz linha de que tipo? Linha 1 por coluna 1, 2, 3. Então, ela é uma matriz linha do tipo 1 por 3. Nós estamos falando sobre tipos de matrizes. Agora eu vou falar sobre matriz nula. Matriz nula é quando todos os seus elementos são iguais a 0. Então, a matriz nula é bem tranquila. É a matriz em que todos os elementos valem 0. Vamos citar um exemplo aqui. Eu vou chamar a matriz nula de matriz O. Aí eu coloco a primeira linha e a segunda linha dessa matriz, toda com o elemento 0. Tá ok? Então, se todos os elementos da matriz valem 0, eu vou dizer que essa matriz é a matriz nula. Essa matriz nula é de que tipo? 1, 2 linhas por 1, 2 colunas. 2 por 2. Eu vou chamar aqui a matriz E de matriz nula, só que eu vou fazer a matriz nula diferente agora, ó. Embora todos os elementos dessa matriz nula valem 0, ela é diferente da outra, porque o tipo é diferente. Veja, 1, 2, 3 linhas por 1, 2 colunas. Essa matriz nula, ela é do tipo 3 por 2, significa que ela tem 3 linhas por 2 colunas. Já essa matriz nula, ela tem 2 linhas, horizontal, linha, por 2 colunas. Então, essas matrizes, elas são diferentes, embora todos os elementos valem 0, mas elas são de tipos diferentes. Então, a matriz O e a matriz E são matrizes diferentes.